Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Por que Jesus chamou Pedro de Satanás? Vamos refletir hoje sobre essa pergunta interessante. Porque quando chegamos ao relato de Mateus 16, Jesus, o Nazareno, já era bem conhecido entre os judeus na Palestina. Ele havia circulado entre as aldeias da Galileia, feito algumas visitas a Jerusalém, na cidade principal do seu povo. A fama do seu ensinamento e os relatos dos seus milagres tinham circulado pela nação, até chegando aos povos vizinhos. Nesta fase do ministério de Jesus, as opiniões sobre o carpinteiro de Nazaré eram bem variadas. Foi neste momento, quando muitos estavam confusos e indecisos sobre Jesus, que Pedro fez uma grande confissão. Mateus 16, ele disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje, esta confissão pode parecer óbvia e comum para muitas pessoas. Ouvimos tanto sobre Jesus Cristo que muitos acham que Cristo tenha sido o sobrenome de Jesus. Mas quando Pedro fez esta confissão, tu és o Cristo, ele afirmou que Jesus, o homem conhecido, que andava com ele e alguns outros, era de fato o Messias das profecias do Antigo Testamento. Foi uma das maiores confissões sobre Jesus que um homem jamais pronunciou. Jesus elogiou Pedro. Ele disse, versículo 17, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te o revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Jesus não fala aqui de alguma revelação diferenciada feita somente para Pedro, mas sobre as mesmas evidências oferecidas a todos que queriam saber. Pedro ouvia as palavras e via as obras de Jesus e chegou à convicção da sua divindade. Ele reconheceu na vida de Jesus o pleno cumprimento das profecias sobre o Messias, o ungido enviado pelo Pai. Mas logo depois desta grande confissão, aconteceu algo inesperado. Jesus falou sobre sua própria morte e Pedro o repreendeu. Mateus 16, 22, Pedro disse: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. A resposta de Jesus foi áspera. Em Mateus 16, 23, Jesus disse: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Por que Jesus chamou Pedro de Satanás? Alguns interpretam esta passagem para sugerir que Pedro foi endemoniado e que Jesus olhou para ele e viu Satanás. Mas não há base para esta suposição. Explicação melhor vem da palavra Satanás. Essa palavra quer dizer adversário. A palavra usada muitas vezes para identificar o próprio diabo. Ele é o principal adversário de Deus e do povo do Senhor. Mas a palavra em si tem o sentido de adversário e, por isso, pode descrever outras pessoas. Pedro, de fato, se colocava contra Jesus, até intervindo nos planos dele. Da mesma forma que o diabo ofereceu um reino sem o sofrimento da cruz, Pedro imaginou que Jesus poderia ser exaltado sem sofrer, sem a paixão. E Jesus, entendendo perfeitamente a vontade do Pai e a sua própria missão, não aceitaria nenhum atalho. Ele seria exaltado como rei. Mas primeiro, teria que sofrer na cruz. Agora, aproveitemos uma lição prática. Se Pedro se tornou momentaneamente em adversário de Cristo, seria possível nós fazermos a mesma coisa? Jesus poderia olhar para nós e dizer: Arreda, Satanás. Vamos tentar compreender essa possibilidade, o perigo de nos tornarmos adversários de Jesus. Tiago disse, em Tiago 4, versículo 4, Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo
de Deus. Jesus morreu para nos livrar do pecado, de toda forma de impureza que existe neste mundo. Devemos nos tornar habitação de Deus, um lugar adequado para o próprio Senhor morar. Mantendo a amizade com as coisas mundanas, desejos carnais, invejas, materialismo, é uma rejeição do próprio Senhor. Se vivermos deliberadamente no pecado, pisamos em Jesus, profanamos seu sangue, ultrajamos o Espírito da graça, diz o autor de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 26 a 29. O pecado é ofensivo, repugnante para Deus. E como seus filhos, devemos nos esforçar para eliminar das nossas vidas tudo que é contra o Senhor. Caso contrário, Jesus verá em nós verdadeiros adversários e terá todo motivo de gritar: arreda, Satanás! Não queremos ser adversários do Senhor. Então vamos nos submeter à vontade de Jesus Cristo para andar com Ele, com o destino da eternidade na presença do nosso Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.